E aí, minha gente? Muito boa noite. Deixa eu acenar para essa galerinha aqui. Bem, esse pessoal pontual aqui que tava me esperando, é isso mesmo? Tudo bem, gente? Tô de férias? Tô mais ou menos, né? Vocês estão olhando aqui o cenário? A última live que eu fiz, eu acho que eu tava aqui mesmo, na casa da minha sogra. Eu estou no quarto da minha sogra, devidamente aparamentada. Cérebro, celular e a companhia de vocês. Oi, Marianinha. Muito boa noite. Aqui, eu postei agora. Eu tô acenando pra galera que entrou. Eu nunca faço isso, né? Ó, não custa nada, é só dar um clique. Dar um oi. Ô, gente, vocês viram que eu fiz um story agora? Porque me ocorreu assim. Eu falei assim, meu Deus, olha o tema de hoje. O homem muda a máquina ou a máquina muda o homem? Quando você para pensar, na verdade, nas duas possibilidades, você fica naquele 0 a 0, aquele 0 a 0 tal qual quem muda quem. Se é a máquina que muda o homem que muda a máquina, quem nasceu primeiro, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu juro pra vocês que na hora que eu tava estudando aqui esse tema, né, eu sempre faço um brainstorm antes da live, geralmente eu faço à tarde ou faço à noite antes de entrar, mas eu faço o meu brainstorm. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por mais que eu tenha ficado nesse 0 a 0 aí do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, quem muda quem, o homem muda a máquina muda o homem, eu juro pra vocês, juradinho, que esse tema é um tema, nossa, pense num tema gostosinho de ser dissertado. Muito gostosinho. Por que é um tema gostosinho, né? É porque é fácil de você dissertar e você defender teu ponto de vista. E porque repertório sociocultural? Pois eu vou te provar por A mais B que você tem, tá? Eu tenho certeza que você tem repertório sociocultural para isso. Mas olha, sobre esse tema aqui, quem fez esse tema aqui foi o professor Marcos. Nós estamos inserindo temas novos. De vez ou outra a gente faz isso, né? Não é reciclar, mas é inserir mais. Porque tá sempre chegando gente nova no estratagema, então a gente deixa os temas que já estão lá e coloca mais temas para o pacote de correções, para o curso. Então é isso que a gente costuma fazer. Daí o professor Marcos ficou responsável por elaborar uns temas assim mais subjetivos, né? Para a galera do pacote de correções, para o curso também. Daí ele me veio com os temas assim: o homem pode ou não ser uma ilha? Sabe que a galera de humanas viaja, mas viaja com força. O meu marido conversando comigo, de vez em quando ele fala assim: volta, humanas! Volta, humanas! Professor Marcos, vai longe com força. O homem pode ou não ser uma ilha? Olha, vamos combinar que quem disserta sobre isso, o homem pode ou não ser uma ilha, primeiro entendeu o conceito subjetivo de ilha, atrelado ao conceito de homem, de ser humano. Olha que maluquice, adoro! Lógico que os textos motivadores, eles facilitam a compreensão, né? Eles dão um norte nesse sentido. Mas veja, eu acho que é um tempo foríssimo da curva. Acha isso? E esse aqui foi um dos temas que ele elaborou, que é subjetivo também, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Brincadeira. Quem muda quem? O homem muda a máquina ou a máquina muda o homem? Então vamos desmistificar esse tipo de tema, que é tema subjetivo. Às vezes vocês pegam um tema assim mais pragmático, né? Mais objetivo. Rapaz, e o tema é objetivo e é mais preocupante, mais cabeludo do que esse tema aqui, embora ele pareça muito difícil, tá? Mas vamos começar desmistificando e compreendendo, interpretando de modo assertivo esse tema aqui. Eu tenho duas possibilidades, né? A primeira, que é o homem mudar a máquina, e a segunda, a máquina mudar o homem. Aí, o que vocês costumam perguntar quando a gente tem temas assim, né? Que eu tenho uma pergunta com duas possibilidades para você assumir um posicionamento. Ô, prof,
Eu posso ficar em cima do muro num tema como esse? Sobe um coraçãozinho aí se você tem essa dúvida. Porque a maioria tem essa dúvida. Pera, eu vou resolver a sua vida hoje. Olha só. Se o tema de redação fosse assim, ó, o homem muda a máquina e... Eu tô olhando aqui pro meu gabarito, minha cola, porque até para lembrar esse tema é difícil. Mas se o tema fosse o homem muda a máquina e muda o próprio homem, exemplo, né? Eu estou afirmando que ele muda as duas coisas. Então, num parágrafo de desenvolvimento, você falaria sobre o homem mudando máquinas. E no outro parágrafo de desenvolvimento, você falaria, por exemplo, sobre a máquina mudando o homem. Entende isso? Porque eu tenho nesse meio aí uma conjunção aditiva. Então, o homem muda a máquina e a máquina muda o homem. Agora, olha, quando você pega um tema de redação como esse aqui, e eu não sei se você percebeu, a gente tem uma conjunção alternativa aqui. Alô, língua portuguesa, tá na ponta da língua aí, meu bem? Então, ó, eu tenho uma conjunção alternativa aqui. Um homem muda a máquina ou a máquina muda o homem. Isso significa que se você tem uma pergunta, se a banca te faz uma pergunta, você responde essa pergunta. Posso ficar em cima do muro? Pode nada. Não pode ficar em cima do muro, porque essa conjunção alternativa, o ou, te obriga a tomar partido de um lado e de outro. Não é que você vai descartar na tua redação, por exemplo, você vai falar que quem muda, o homem é que muda a máquina, tá? Por exemplo, você vai assumir esse posicionamento. Não é que você vai descartar, por exemplo, a possibilidade de a máquina mudar o homem. Não é isso. Mas você deve, obrigatoriamente, tomar partido de modo, na tua dissertação, de modo argumentativo, com aprofundamento e sinalizando para a tua banca na própria tese de que você está mais do lado A do que do lado B ou o contrário, tá? Então, como que a gente vai trabalhar esse tema aqui? Eu trouxe as duas possibilidades, as duas abordagens. Então, a gente vai falar, no primeiro momento, sobre o homem modificando a máquina. E, num segundo momento, se você tomasse partido da segunda opção, a máquina modificando o comportamento do homem. Moleza, né? Parece level hard, né? Difícil videogame, mas não é tão difícil quanto quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Juradinho. Então, veja, se eu disse que você tem que se posicionar, né, mas você não precisa descartar a outra possibilidade, vamos supor que a minha tese, né, e o meu posicionamento seja em relação ao homem modificando a máquina. Ah, eu vou escolher dissertar sobre isso. Prof, tem um certo e um errado? Não, não tem um certo e um errado, tá? Por mais que você pegue temas, por exemplo, com perguntas que às vezes são polêmicas, quando a banca coloca essa conjunção alternativa, é justamente para você tomar partido de um lado ou de outro. Agora, o que eu digo para vocês, né? Se for, por exemplo, um tema muito polêmico, né? Em que a gente tem algum tipo de polarização social. Um grupo da sociedade pensa de um jeito, o outro pensa de outro. O que é legal você fazer? Você pensar no teu público-alvo. Afinal de contas, a gente pode continuar guardando pra gente alguns segredos e algumas opiniões polêmicas. Confere? Não necessariamente você precisa, na tua prova, querer convencer o teu corretor do contrário. Então, veja, pense no teu público-alvo. Acho que nesse tema aqui, o homem muda a máquina ou a máquina muda o homem, a gente não tem um partido, né, que seja mais significativo em termos de, o meu corretor vai gostar se eu falar desse jeito, né? Não é isso. Aí você escolhe o que for mais fácil para você dissertar, o que você tiver em termos de argumento, o que você tiver em termos de repertório sociocultural, tá? Facilita a tua vida. Mas olha, a minha tese, se eu decidisse falar sobre o homem modificando a máquina, eu poderia dizer que, embora, olha como eu não preciso descartar a outra possibilidade, embora a máquina, as máquinas influenciem significativamente o comportamento do ser humano, olha, agora eu trago meu posicionamento, eu vou falar do homem mudando a máquina, o homem é quem modifica a máquina.
o homem é quem promove mudanças na máquina, ou mudanças mais significativas. Entendeu isso? Como eu consigo fazer essa ponderação, tá? E aí, o que eu poderia falar, assim, em termos de justificativa sobre o homem modificando a máquina? Minha tese seria assim, ó, as mudanças são motivadas pela necessidade humana. Confere que se o homem muda a máquina, você poderia ter uma abordagem diferente de mim. Tranquilo, sem problema. Estamos falando de algumas possibilidades aqui. Mas eu poderia falar de que o homem muda a máquina e que essas mudanças que o próprio homem faz são mudanças que são motivadas por uma questão de necessidade. Perfeito? Você tem uma máquina e você modifica, você aperfeiçoa. E olha, pera. A gente não fala de criar máquinas, a gente fala de mudar as máquinas. Então a máquina já existe e o homem está aperfeiçoando. Maravilhosa, Micaela. A gente poderia introduzir o texto, até no parágrafo de desenvolvimento é pertinente, viu, Chuchu? É que eu tô colando as placas aqui. Mas a gente poderia introduzir a redação com esse conceito de inteligência artificial. É um conceito, uma área do saber. Perfeito? Então, isso é considerado repertório sociocultural. Porque a tecnologia, né, a automação e até mesmo a alta tecnologia, a nanotecnologia, elas já existem há algum tempo, né? De repente, há uma década aproximadamente, que a gente pode falar de nanotecnologia ou um pouco mais do que isso. Mas essa nanotecnologia sofre um aperfeiçoamento. E a gente cada vez mais chega à era da inteligência artificial, né? Como se estivesse subindo degraus, sabe? O que seria inteligência artificial? Mariana, como que a gente conceitua a inteligência artificial? E como você poderia colocar na tua prova, tá? Com as suas próprias palavras. Todo tipo de mecanismo automático que simula um comportamento humano. Às vezes, até mesmo toma uma determinada decisão. Quer ver uma notícia bem recente sobre uma treta aí de inteligência artificial? Sabe que um menininho tava jogando xadrez, tava num campeonato de xadrez. Eu não sei se vocês viram a história, mas quem acompanha, tipo, CNN, BBC, O País, cirurgia robótica. Só se o computador estiver realizando a cirurgia sozinho, né? E isso é possível sim, né? Porque a gente tem cirurgia robótica em que o médico direciona, né? Fica lá por trás do computador e o robô vai mexendo as pinças, né? Mas a gente também tem cirurgias específicas que, por exemplo, a inteligência artificial tem que ir atacar, né, combater determinado foco, o tumor, alguma coisa nesse sentido, e a própria inteligência artificial toma decisões, até onde ir, até onde queimar a laser determinado mal, determinada chaga, o tumor. Mas sim, a cirurgia robótica seria um exemplo. Agora, tem um exemplo assim muito latente na minha cabeça, porque é muito recente, gente. Um garotinho tava participando de um campeonato, não foi no Brasil, tá? De um campeonato de xadrez. Isso, mas Micaela, você viu isso? Pense. Então, a inteligência artificial, ela toma decisões parecidas com uma decisão do ser humano. O garotinho foi fazer uma jogada de xadrez, assim, o que é comum no jogo ao vivo. O cara tá terminando a jogada, mas ele não pode voltar com a peça, né? Aí o garotinho vai lá e você vai lá e quase que joga junto com o teu adversário, né? Ele se adiantou um pouco. Qual foi a reação? Né? Qual foi a reação da tal da inteligência artificial? Só quebrou o dedo do garoto. Só isso tudo. Então, isso é inteligência artificial. E você poderia exemplificar com uma notícia, né? Como eu acabei de falar, mas você poderia falar da inteligência artificial e, se fosse o caso de exemplificar, falar sim da área da robótica, né? Mas não confundir tudo que é digital, tudo que é automático e que tem tecnologia, por exemplo, com inteligência artificial. A inteligência artificial simula, né? Como eu vou dizer? São aparatos, são recursos tecnológicos que conseguem simular decisões humanas, tipo um robô jogando xadrez.
contra um ser humano, né, ao vivo e a cores. É óbvio, ele tem um banco de dados, nesse HD interno aí, ele tem todas as possibilidades de jogadas, vamos dizer assim, né? Então ele simula, toma decisões de acordo com aquilo que ele tem armazenado num banco de dados, sabe? Tem alguém me dizendo que eu tô linda. Muito obrigada. Eu tô de férias, né? Aí eu levei as crianças no shopping hoje. Nós fomos ao shopping, ao parquinho. Por isso que eu tô assim, eu não tô uniformizada. Muito obrigada. Mas olha, eu peguei 3 exemplos aqui para que a gente tivesse possibilidade para argumentar lado A e lado B, né? Gosto de dar essas estratégias argumentativas para vocês. Se eu falasse que o homem é que muda a máquina, olha o que eu disse aqui, ó, que as mudanças são motivadas pela própria necessidade humana. E aí, quais são os argumentos? Né? Elas são motivadas pela necessidade humana e essa mudança tem que objetivo, né? Qual a finalidade desses objetivos? Então, o homem muda máquinas, 3 objetivos eu pontuei aqui. Para atender necessidades, né? Necessidades suas, próprias, sejam básicas ou não. Mas o homem muda a máquina para otimizar o seu tempo e a gente vive essa realidade, tá? Olha, inclusive, eu poderia dizer para vocês que o estratagema surgiu da necessidade de otimizar meu tempo. Quando eu tive filho, eu percebi que eu não queria voltar para aquela loucura de sair de casa às 6h15 da manhã e voltar para casa às 8h15, 8h30 da noite. Eu falei assim, não, eu vou tocar meu sonho para frente, coisa que eu nunca tive pulso para fazer, e olha só, estamos aí. Então, em termos de otimização de tempo, eu consegui otimizar meu tempo e, de repente, conciliar com a questão da carreira, né? A questão profissional. Então, o homem muda a máquina para atender suas necessidades, eu já vou exemplificar, tá? Um por um. O homem muda a máquina para otimizar o seu tempo, e o homem também muda a máquina para promover entretenimento. Por que não? Quem falou nesta vida que a máquina precisa só promover e produzir, sabe? Quem disse isso? Por que a gente não pode usar a máquina para o nosso tempo de lazer, né? Olha esse seu smartphone aí, você vai me dizer que você não tem um joguinho aí quando você quer, ó, desanuviar e ligar o seu botãozinho offline? Eu não sei se dá certo, né? Porque o mundo tá caindo, você está no seu joguinho. Às vezes não é bem assim. Às vezes você tem que parar o seu joguinho. Mas vamos falar sobre o homem mudando a máquina para atender suas próprias necessidades. Aí, olha, como esse tema é fácil e é tranquilo. Dê ao teu cérebro comandos e possibilidades de pensar em áreas do saber para legitimar aquilo que você está falando. Se eu estou dizendo que o homem muda a máquina para atender suas necessidades, vamos pensar em máquinas aí. Eu pensei no telefone, no próprio telefone. Eu não sei se você tem esse conhecimento de um mundo, por exemplo, mas eu tenho e pensei no nome do cara, né, que é o Graham Bell. Veja, o telefone que ele inventou não é mais o mesmo telefone que a gente utiliza hoje. Isso é óbvio, isso é elementar e a gente não precisa, de repente, nem mencionar isso na nossa redação, sabe? Mas a gente pode falar do homem modificando a máquina. Um dia começamos a história da telefonia no mundo com a invenção de Graham Bell. E hoje temos o smartphone, que é essa benção aqui, que inclusive eu estou dando aula pelo meu smartphone. Aliás, eu faço isso direto. Eu trabalho com notebook, tablet, mas o smartphone é uma coisinha desse tamanho, maravilha, né? Então, o homem modificou o telefone, máquina de lavar, que a roupa já sai seca. Ô, Mariana, tu acredita que eu anotei para falar para vocês a respeito da minha máquina de lavar? Só que eu vou falar na parte 2 da live, tá? Porque a minha máquina é dessa tipo aí que lava e seca. A bicha, só falta te dar bom dia. É aterrorizante, porque é uma máquina falando com você. Você tá entendendo? É uma maluquice. Então, olha, aí o que eu pensei, né? Eu pensei em Graham Bell, a invenção do telefone, porque a gente vive com isso aqui na mão. Inclusive, eu estava anotando o meu brainstorm com o tab na mão aqui, ó. Na hora que eu estava, eu falei assim, caramba, como não falar dessa evolução, o homem modificando uma máquina que tinha uma função, um princípio de promover comunicação, e agora é tudo.
é comunicação, vídeo, por áudio, é entretenimento, é material de trabalho, que é o meu caso, né? Então, eu vou falar da máquina de lavar, mulher. Eu não poderia falar sobre isso. Eu até anotei. Olha o que está escrito aqui, ó. Aviso da máquina de lavar. Só para não me esquecer de falar isso para vocês. Então, o que eu pensei também? Porque há algum tempo, se não me engano, eu compartilhei um conteúdo desses aqui no Estratagema. Mas eu falei para vocês da invenção da prensa, né? E a gente fala de século XIX. A invenção da prensa. Hoje, a gente não precisa mais do jornal físico, mas naquela época, o modo de se difundir informações era por meio da prensa, né? Então, sim, o homem muda a máquina para atender suas próprias necessidades. Seja uma máquina, um telefone, seja uma prensa, né? Que hoje já não é mais necessária. Mas é óbvio que a prensa que produz o jornal que a gente ainda pega, né? O físico na banca e tal, já não é mais a mesma. Não é prensa, é uma impressora de larga escala e tal. Então, olha como isso é fácil e como isso é tranquilo, né? Ela fala assim, prof, você é bem doida. Eu não tenho o nome da invenção da prensa, o século, eu não tenho o nome do Gutenberg, talvez do telefone você tenha o nome desse cara, né, do Graham Bell. Mas alguma coisa que você pense e fala assim, caramba, eu sei o nome de quem inventou isso. Pode ter certeza que isso que você pensou foi aprimorado, né? Eu não sei o que você tá pensando aí, quem inventou o quê, mas certamente a gente já não vive mais naquela época da mesma invenção que foi criada no século XIX. Eu pensei no Santos Dumont. O cara inventou só um avião. E o chuveiro também, porque eu já tive na casa do Santos Dumont, né? O Santos Dumont virou um museu. Ele inventou um chuveiro, um balde todo furado, né? Que ele jogava água em cima e não era elétrico ainda, né? Mas o cara era um gênio. Eu não sei, né? Você precisava ter muito inteligente pra inventar um chuveiro. Mas ele era um gênio, gente. Ele inventou um avião, 14 bis. Só falta ter um varal embutido. Já imaginou? Adoraria. Eu ia trabalhar feito uma louca pra comprar isso. Você não tá entendendo. Letícia! Maravilhosa. Professor Marcos, você tá aqui. Eu falei de você agora há pouco. Tu não sabe da maior. Você viu o tema da live de hoje? Quem nasceu primeiro? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mentira, Chuchu. Professor Marcos, eu fiquei meio assim, colando as placas quando eu olhei esse tema no primeiro momento, mas ele é fácil toda a vida. E aí eu estou encorajando os alunos aqui a não temer diante desse tema. O homem muda a máquina ou a máquina muda o homem. Boa noite, Letícia linda, maravilhosa. Então, olha, eu disse que o homem muda a máquina para atender suas necessidades. Mas eu posso dizer que o homem muda a máquina para otimizar seu tempo. Lembra que a prof já deu um spoiler para vocês? E falando em otimização de tempo, eu poderia mencionar Santos Dumont. Vamos combinar que a viagem que hoje você faz, uma ponte aérea aí, 40 minutos, 45 minutos, Rio-São Paulo... Você, meu bem, faria isso em 8 horas de busão. Vamos combinar. 6 horas, 7 horas de carro. Deus é bom. Temos o bem de que Deus o tenha, né? Que tá se revirando nas catacumbas lá. A gente só queimando a orelha dele. Santos Dumont, que inventou o avião. Aí você fala de otimização de tempo. Gente... Se fala de otimização de tempo, isso é uma benção, uma maravilha. Eu posso falar até do aplicativo que eu utilizo para organizar meu material de trabalho e tal, que é o Trello. Não tá ouvindo meu áudio? Estão ouvindo meu áudio? Aumenta o seu som. Eu acho que o seu som tá baixo. Mas eu poderia falar de um aplicativo, por exemplo, eu uso o Trello, já usei o Evernote também, né? Isso é repertório sociocultural, é otimização de tempo. Por quê? Vai me dizer que você não papira um pouquinho quando você tá voltando no trânsito aí, seja no ônibus, no metrô, no carro, de repente, né? Você coloca um podcast para ouvir, um material que seja em áudio, né? Eu não sei se você deveria fazer assim, áudio sim, né? Acho que vídeo não. Poxa. Mas um podcast, ou voltando do trabalho, ouvindo a professora só no seu ouvido, já que a gente tá falando de ovo e galinha, né?
no seu ouvido. Você poderia falar do Spotify, em termos de otimização de tempo. Eu disse que você teria repertório sociocultural para dissertar sobre esse tema, porque até nomes de aplicativos são úteis nesse sentido, né? Um Spotify, por exemplo, ele não te entretém apenas. Serve para estudo também. Você tem debate, você tem discussão de temas, você escuta notícias, sabe? Isso é otimizar o tempo. Afinal de contas, você vai ficar fazendo o quê no trânsito, pegando engarrafamento, né? Não vamos combinar. Põe o fone de ouvido ou põe no teu carro aí e aponta para fé e rema, otimizando o tempo. Então, o homem muda a máquina, recapitulando, para atender suas necessidades, básicas ou não, para otimizar seu tempo e, por fim, nessa pegada aí de homem muda a máquina, ele muda a máquina para promover entretenimento para ele, né? Para si. Combina aí comigo o negócio. Cada um tem o seu, né? A sua válvula de escape, a tua fuga aí, vamos dizer, né? Eu sei que você tem um joguinho aí. Você não precisa me contar qual é o seu joguinho. Mas eu tenho joguinhos no celular, não sei se eu jogo tanto assim no celular, não. Mas quando eu falei assim, ó, que o homem muda a máquina, né, para promover entretenimento para ele, eu pensei, por exemplo, olha que tudo na invenção do videogame, né, não? Na invenção do videogame. Se você tá sentado aí, você pegou a época do Mega Drive, do Super Nintendo, né, não? Do Game Boy, acho que vocês já são mais da época do Game Boy, porque eu sou mais velha que vocês, é óbvio, né? Então acho que vocês pegaram a época do Game Boy, inclusive, né? Que é aquele um Nintendinho portátil que tinha joguinho do Pokémon, Nintendinho portátil, né? Tinha joguinho do Pokémon e tudo. Mas olha como você tem repertório para isso. E aí, quando eu penso em entretenimento e lazer, pra mim, é sempre atrelado a alguma coisa assim de game, né? Mamãe dizia, inclusive, que o videogame era minha fuga. E como diz o psicólogo, assim, por que a fuga tem que ser visto como algo ruim, né? Todo ser humano tem uma fuga, tem um escape. Na minha época era Atari. Então, Marcos, você deve regular a idade dos meus primos, porque eles também pegaram a época do Atari. Eu já não peguei essa época, eu sou de uma geração depois, que tinha a pistolinha, né? Mas olha, isso que o prof tá falando aqui, a evolução do videogame, né? A gente tá comparando, ele falou do jogo de Atari. Hoje a gente tem jogos que você consegue se comunicar com o teu adversário, às vezes, do outro lado do mundo, né? Por meio de um chat ou pelo headphone e tal. Jogos que são online, em tempo real. E tudo isso tem a ver com a promoção de entretenimento. Agora, como você torna isso concreto em termos de repertório sociocultural? O repertório sociocultural... Não era isso que eu queria falar. Ai, gente, deu branco. Calma, daqui a pouco eu lembro. Mas em termos de repertório sociocultural, como que a gente promove toda essa discussão e torna alguma coisa concreta para você legitimar essa argumentação sobre o entretenimento atrelado ao homem mudando a máquina? Se você menciona o nome de uma empresa, se você menciona o nome... Quer ver? A Nintendo, por exemplo, né? A gente tem a evolução dos videogames. A Nintendo continua fabricando seus videogames, né? O sucesso de empresas. Ah, professora, mas isso não é área do saber. Quem falou? Isso é ciência tecnológica. Isso não é evolução tecnológica? Pelo amor de Deus. Então isso é ciência tecnológica. Agora, se você só fala que jogos de videogame promovem entretenimento... Não, pera. Torne isso concreto e exemplifique, né, de uma forma mais palpável, vamos dizer assim. E aí mencione o nome de uma empresa, de um jogo, né, franquias como Call of Duty e a que eu jogo, como é o nome? A prof gosta muito de jogar Far Cry, que começou sei lá quantos mil anos, Age of Empires, que gosta de jogar também, sabe? Caramba, olha como isso é tranquilinho. E você pode mencionar também, você se engana, né? Jogos até que são de celular, porque você antes jogava só em videogame, hoje você joga pelo celular. Confere que você consegue jogar pelo celular. Até essas franquias aqui que eu estou falando, você consegue jogar pelo celular também, tá? Então eu sabia que vocês teriam um repertório sociocultural.
Antes de passar para a parte 2 da nossa live, vamos recapitular. Falamos que, sob a perspectiva de o homem modificar a máquina, a gente poderia construir uma tese nesse sentido aqui, ó. As mudanças são motivadas pela necessidade humana. O homem muda a máquina, visto que necessidades são motivadas pela necessidade humana. Agora, qual o propósito de um homem modificar a máquina, né? Atender suas necessidades, otimizar seu tempo ou promover seu próprio entretenimento. Bom, fechamos aí. Agora vamos para a parte 2 da nossa live. Deixa eu me hidratar. O jogo da cobrinha do Nokia tijolão. Tive também, amor. Uma amiga jogou meu Nokia tijolão na piscina. Não, ela me jogou na piscina e eu estava pensando, as amizades da professora. Me jogou na piscina e eu estava com o celular no bolso. Sou dessa época. Sei lá, eu devia ter uns 15 anos. Eu tive o jogo da cobrinha. Snake. Teu corretor vai ficar assim. Meu Deus, que sensação de pertencimento a essa época. Olha só o que a professora fala do público-alvo, né? Para você saber selecionar informações que vão engajar o teu professor teu corretor naquela redação, porque isso é muito legal. Quando você lê alguma coisa, você se identifica, né? Por que a prof sempre fala assim, uma menção à literatura, por exemplo, alguma obra literária, por exemplo, é um negócio que o professor, porque normalmente essa galera que dá aula de língua portuguesa, por mais que não dê aula de literatura, que é o meu caso, né? Eu não curto muito dar aula de literaturas, não, embora tenha dado bem recentemente até para uma galera que fez prova para ESA. Não é muito a minha praia, mas o teu professor lê aquilo ali e fala assim, caramba, que legal, mais jovem que eu, mas olha só, tem literatura na ponta da língua e tal. E eu tô falando de literatura contemporânea também, moderna também. Você quer citar o Extraordinário? Já viu esse filme? Maravilhoso. Livro extraordinário e tal, o professor se identifica, sabe? Olha lá, ó, mencionou a literatura, seja contemporânea ou não. Bem, dito isso, vamos falar agora sobre a outra possibilidade, né? E se eu falasse, na verdade, que a máquina muda o homem? Veja, quando você pensa sob uma perspectiva e aí você pensa em outra, né? Sob outra perspectiva, aí que vem quem veio primeiro, o homem, a galinha ou o ovo. Porque você fica confuso e fala assim, meu Deus, eu estou dissertando, mas dizer que eu tenho uma resposta, eu não tenho. A gente realmente fica meio em cima do muro. Mas como eu disse a vocês, a gente numa redação, a gente faz aquilo que é certo, né? Por mais que você fique em cima do muro, pense assim, o homem muda um pouco a máquina e a máquina muda um pouco o homem. Calma. Se eu tenho essa conjunção alternativa aqui, uma coisa ou outra, você obrigatoriamente precisa tomar um partido, assumir um posicionamento, tá? Se eu dissesse que a máquina modifica o homem, olha só o que eu diria aqui. Eu diria, a máquina criada pelo próprio homem o influencia, ouvindo? Para com isso. Por quê? Estão me ouvindo? Acho que sim, porque acabou de entrar uma pessoa aqui. Fernanda Caetano. Eu tô acenando pra você, Fernanda. Puxa o banquinho. Então, olha... A máquina criada... Obrigada, Mariana. A máquina criada pelo próprio homem o influencia a ponto de modificar seu comportamento ou modificá-lo. Agora, por quê? Veja que se eu assumo esse outro posicionamento, eu não vou mais fazer uma tese final, eu não vou apontar para quê, né, finalidades, com o objetivo de. Eu vou fazer uma tese que apresenta porquês, apresenta justificativas. Veja, eu vou repetir. A máquina criada pelo homem o influencia a ponto de mudá-lo. Por quê? Visto que... Aí eu peguei três perspectivas aqui, três vertentes. Por que o influencia a ponto de mudá-lo? Porque o torna dependente da própria máquina. Porque o torna sedentário. Hashtag felizmente / infelizmente. E porque assegura o seu bem-estar. E aí eu tô falando de rigidez física, tá? Saúde. Professor, calma, deixa eu ler o que você tá falando aqui, Marcos.
Camila, acho que o filme Tempos Modernos serve de... Mas, do Chaplin, né? O filme retrata uma revolução industrial. Maravilha! Eu adorei isso que você falou, Marcos. A introdução da máquina na produção em massa. E como a sociedade mudou conforme a nova relida. Agora, olha... Sabe por que eu gostei muito que você falou e você sugeriu? Porque quando você sugere esse filme Tempos Modernos, você fala de revolução industrial, mas você evita mencionar, por exemplo, somente o contexto histórico da Revolução Industrial. Confere. Porque o aluno que começa o texto com Revolução Industrial, ele tá show, ele tá corretíssimo, né, Marcos? Ele não tá errado. Mas olha que interessante falar do filme Tempos Modernos, que eu sei que você já viu esse filme Tempos Modernos. Você já viu? Você já assistiu a esse filme? Na escola, lembra do Chaplin, né? Fazendo sempre aquele... Quando houve a Revolução Industrial, em que o modelo de produção, a gente passou por Fordismo, Taylorismo. Lembram disso? Não é à toa, né? Olha que interessante. Em vez de falar da Revolução Industrial, falar de um filme... que tornou, assim, como é que eu vou dizer? Sabe assim, jogou luz, iluminou, não vou botar esse meu texto, né, que isso é subjetivo demais, mas estar aqui discutindo, eu posso falar. Jogou luz a uma nova realidade, aquela, como a máquina, Marcos, olha como você me inspirou com esse filme Tempos Modernos, como a máquina vitimizou também até o trabalho do homem. Pense, porque... o dia inteiro apertando parafuso, né? O dia inteiro lidando com engrenagens e fazendo sempre o mesmo. E olha como isso tem a ver com o meu primeiro argumento, né? O torna dependente, assim, de refém. É porque, cara, ele vai fazer sempre a mesma função porque ele precisa daquela grana no final do mês para fechar sua conta e tal. Isso é prejudicial para a saúde, né? Se a gente fala de esforço repetitivo, lesão do esforço repetitivo, que é chamado de LER, né, na medicina. Então, amei essa sua sugestão, né, de falar de revolução industrial indiretamente, né, trazendo um filme que é uma abordagem muito mais interessante, mas o que não invalida, por exemplo, um início de texto falando sobre Revolução Industrial, né, é que eu achei a tua sacada assim, nossa senhora, isso daria panos para manga, para 1 e 2 parágrafos de desenvolvimento aí, sabe? Johnny, professor Johnny Mentorizar, que aprova a galera de pedagogia, graças a Deus, junto com o Estratagemas, né, estamos caminhando juntos, né, Johnny? O Preço do Amanhã também é um filme bem interessante com Justin Timberlake. Rapaz, você sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou bem anotar. Calma aí. Não é um filme biográfico. O Preço do Amanhã. Porque, tipo assim, às vezes eu já assisti ao filme e não me lembro. Mas eu sei que ele não é um filme biográfico, não. Viu, gente? O Justin faz filmes normais, né, Johnny? E eu vou assistir pra ver, porque eu não me lembro de ter assistido. Bom, pelo menos pelo nome do filme, não. Mas olha, eu posso dizer que a máquina modifica o homem porque o torna dependente. E aí, se a gente fala de dependência, tem exatamente a ver com... Eu também vou assistir, professor. Eu também vou. É bom a gente não ficar na ignorância, né? Adoro. Quando trazem conteúdo assim, compartilham comigo. Obrigada, Johnny. Mas tem a ver com o que eu falei agora há pouco, que o professor Marcos deu o exemplo do filme, né? Tempos Modernos. E, gente, é uma dependência que às vezes não é uma dependência como a gente pensa assim, tá refém, tá dependente em termos de vício da máquina, da tecnologia. Não é isso. É uma dependência que perpassa pelo vício, a tecnologia, em termos de sensação de compensação, né? De vício mesmo. Mas é uma dependência porque o filme em Tempos Modernos mostra muito isso. O cara precisa daquela função para ter uma renda. É assim que funciona. E hoje em dia, gente, não se engane em relação, por exemplo, às fábricas, né? O cara, de repente, tinha uma função que ele desenvolvia uma função que não era repetitiva.
por exemplo, e em virtude de mudanças de aperfeiçoamento das máquinas, do próprio setor de trabalho, da indústria, foi alocado numa seção da indústria que ele precisa fazer sempre a mesma função, tipo embalar chocolate, embalar bala, porque algumas fábricas ainda, dependendo do produto, ainda não fazem isso, né? Então, olha, essa dependência, é óbvio que você pode levar para esse lado de, tem gente que fica dependente de rede social, dependente de jogos. Verdade, a gente falou do jogo agora como um mecanismo de né, entretenimento e tal. Mas a gente poderia levar para esse lado da dependência também, né? Agora, como é o nome da dependência de quem tem vício em celular? Nomofobia? Eu vou conferir aqui. Eu acho que é nomofobia. É porque é um fobia, é um conceito, né? Nomofobia. Você se sente ansioso, pensa que está incomunicável, pode começar a suar e ter taquicardia até sentir tremores. Essas sensações, juntas ou isoladas, são mais comuns do que a gente imagina. O medo de ficar incomunicável pela falta de celular. Tá vendo? Não tô tão ruim da cabeça. É isso mesmo. Qual foi a fonte, Camila Caldas? bioclinicons.com.br. Peguei aqui. Tem no site Tua Saúde também. Bom, tem vários outros, né? Mas é um conceito que você poderia mencionar e tal. Mariana, você me perguntou assim, é bem pertinente a tua pergunta, viu? Você falou assim, prof, influenciadores digitais entram nisso? Eu acho que a gente não pode dizer que o influenciador digital, por exemplo, é dependente. Podemos dizer sim. Eu posso dizer que o estratagema, eu sou dependente da tecnologia. E por que essa dependência? Porque o meu curso é online. E veja, não é uma dependência atrelada a vício. Mas assim, a máquina muda o homem. Se eu trabalhei durante anos a fio presencialmente, hoje eu trabalho online. E aí, falando de correção de provas, né? Marcos, você pegou o tempo de correção de prova na folha, no papel? Eu não peguei. Todos os concursos para os quais eu corrigi foram online, sempre online. A folha de redação escaneada tem um sistema de correção, sabe? E olha, rapaz, eu corrigi pela primeira vez, eu entrei para esse mundo de concursos aí de correção para banca aos 28 anos. Eu era caçulinha da minha sala, viu? Da preparação dos corretores. Eu era caçulinha aos 28 anos. Então eu já peguei essa leva aí de tecnologia, sabe? Então sim, Mariana, eu gostei da tua pergunta. A gente poderia citar os influenciadores, mas não necessariamente dizer que é uma dependência de vício, né? Mas que eles dependem disso para movimentar o próprio capital de giro da empresa deles, sabe? Já que é tudo online, sabe? Confere. Oi, Rodrigo. Você tá aqui. Carol tá aqui acenando para vocês. Todo mundo. Então, olha. Então falamos sobre a máquina modificando o homem porque o torna dependente. Agora, o que mais? Tem mais duas aqui possibilidades. A máquina modifica o homem porque o torna sedentário. Você fui corretor do Senai. Papéis e mais papéis. Eu trabalhei no Senai, eu dei aula no Senai para uma turma da noite, adultos também. Mas eu não corrigi, eu não peguei essa época de papéis, Marcos. Você tá anos-luz à minha frente, você arrasou. Mas olha, a máquina torna o homem sedentário. Olha que loucura! Ao mesmo tempo que a gente pode dizer que a máquina torna o homem sedentário, a máquina também ajuda o homem a se movimentar. Você que é fitness aí, que se lembra do nome de uma empresa que faz aparelhos, tipo Movement, eu acho que é o nome. Não entendo muito de aparelhos de fitness, não. Eu não duro muito. Mas olha, a mesma máquina, a mesma tecnologia que torna o cara sedentário, é a tecnologia que movimenta, né? Por exemplo, em dias frios, eu não ficaria dando desculpa para não sair de casa para me exercitar na praia. Teria uma esteira e tal, mas eu já desisti de ter esteira, porque fica lá parado. Não vira nem cabide de roupa, ela simplesmente não existe. Tá entendendo isso? Né? Então, olha, a máquina o torna sedentário. Aí, eu não sei se foi Mariana,
Mas alguém falou da máquina de lavar e falou assim, ó, essas máquinas de lavar aí que a roupa já sai seca, só falta ter um varal dentro da máquina. Deixa eu te falar uma coisa, que na semana passada, tava eu em casa de manhã com o Telzinho, né? De manhã eu não sou professora, de manhã eu sou mãe. Tirei a criança da escola do período integral, porque deixa eu curtir meu filho, pelo amor de Deus. Tá crescendo. Aí tô eu de manhã, sentada no chão da sala, tipo, na mesa, brincando de massinha, alguma coisa assim. E tava rolando alguma coisa na TV e tal. Apareceu bem assim na TV. Sua roupa já terminou de lavar. Alguma coisa assim. Eu falei assim, eu gritei, Cris! A moça que trabalha lá em casa. Ô, Cris! Ela, oi! Eu falei assim, a máquina terminou de lavar roupa? Aí ela, acabou agora, porque eu falei, nada não. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Agora, pra quê? Presta atenção, quando eu digo que a máquina torna o ser humano mais sedentário, né? Normalmente, o que você faz? Você acabou, né? Vai lá, pendura a roupa, põe no varal e tal. Mas esse tipo de tecnologia aqui, eu não configurei isso. Eu não configurei. Agora, tudo é interconectado, né? Foi Renan que configurou isso lá em casa. Você do seu celular ou do controle da televisão, apareceu na televisão e eu fiquei chocada. Do controle da televisão, você aperta um botão e automaticamente você escolhe se a tua máquina vai secar aquela roupa que tá lá. Você pode estar na rua. Pense, o homem estava de serviço. Quando ele chegou no dia seguinte em casa, ele virou pra mim e falou assim, lavou roupa ontem, mexendo comigo, óbvio, né? Ele nunca pergunta isso. Lavou roupa ontem, Eu falei assim, lavei não, foi Cris que lavou. Por que você tá me perguntando isso? Porque apareceu no meu celular. Eu falei, miserável. Então, da rua, do quartel de serviço, de dentro da ambulância, era só apertar um botão, se fosse ele lavando roupa. Vamos deixar lavando aqui e depois a gente programa pra secar. Se a gente não chegar em casa a tempo pra pendurar, a gente programa a roupa pra secar. Gente, a tecnologia, a máquina, muda o homem. E o início, né? Vamos falar sobre a gênese desse sedentarismo. Você lembra da sua televisão sem controle remoto? E você consegue imaginar a sua vida sem um controle remoto? Vai me dizer, não era legal. Toda vez que você... Às vezes você até desistia de trocar. Quando eu era criança, tinha TV sem controle remoto, bem criança mesmo, eu acho. Mas você desistia de trocar de canal porque você não tinha controle remoto. Se você é bem mais novo que eu, tipo uns 6 anos, assim, mais novo que eu, acho que você já pegou a época só do controle remoto. 6 ou mais, né? Até todas as famílias terem TVs com controle remoto e tal. Mas, gente, isso é sedentarismo purinho. Por outro lado, a máquina muda o homem tornando mais ativo, né, em termos de qualidade de vida, porque você pode ter uma esteira dentro de casa, né, para você caminhar, você pode ter uma bicicleta ergométrica dentro de casa, sabe? Então o inverso, né, o contrário também é legítimo, torna sedentário. Peraí. Por outro lado, maneiro, né? Na mesma redação, de repente, a gente poderia fazer parágrafo de desenvolvimento 1 conversando com o parágrafo de desenvolvimento 2, né? Por outro lado. Mas espera, eu disse para vocês que vocês deveriam tomar o mesmo posicionamento, né? Então a gente tem que dizer que a máquina muda o homem porque o torna sedentário e por outro lado ela muda o homem também porque o torna mais ativo, né? No meu caso, um dia de chuva, eu fico dizendo assim, tá fazendo um frio danado lá em Macaé, um vento, só falta partir a gente no meio, pelo amor de Deus. O celular já tem até controle remoto. Tudo isso, Mariana, do celular. A gente consegue controlar videogame, consegue controlar a máquina de lavar. Gente, isso é bizarro. Até ar-condicionado. Principalmente se for da mesma marca, né? Os aparelhos, se os aparelhos forem da mesma marca, você consegue controlar isso com maior facilidade. Então, a máquina muda o homem. E por fim, vamos falar... Eu falei do sedentarismo... Aí eu falei, por outro lado, falar da bicicleta ergométrica, né? Mas olha, não é só a máquina modificando o homem, o tornando menos sedentário. As máquinas, né? E a evolução das máquinas, a revolução das máquinas, contribuíram para a saúde física, para a rigidez física, né?
E aí, olha o que eu penso aqui, né? Quando eu pensei assim, nossa, as máquinas contribuem para o bem-estar, para a rigidez física, né? Saúde, o que eu posso mencionar, o que eu posso citar? Eu não gosto de pesquisar quando eu tô fazendo discussão de tema, né? A não ser que, sei lá, eu sinta que eu tenho um pouco domínio do tema e eu posso aprender mais e tal, para contribuir com vocês, aí eu pesquiso, né, para agregar conhecimento e acrescentar. Mas aqui eu fiquei parada assim, calma, eu vou pensar em algum tipo de máquina e repertório sociocultural também que fale sobre a máquina modificando o homem, mas proporcionando, promovendo saúde. Aí eu pensei nas máquinas de radioterapia. O professor Marcos está falando bem assim, ó. As assistentes virtuais, verdade, acendem e apagam a luz, ligam e desligam aparelhos domésticos. Verdade, é verdade. E a própria, em termos de trabalho, né, Marcos, a gente poderia falar das empresas de telemarketing, né? Máquinas que desenvolvem função de inteligência artificial, simula o comportamento de um ser humano, ela te ouve, te escuta, ela fala assim, eu não entendi, repete, fala de novo. Olha isso. Que bizarro, né? Até financeiramente as máquinas mudam o homem, né? A questão da economia de uma empresa, né? Você tinha 1000 profissionais de telemarketing para atender na tua empresa. Hoje você tem um robô que faz essa função, né? Olha isso. Ah, Bruno, a máquina de hemodiálise, eu pensei na máquina de hemodiálise. Mas é por que eu não colocaria no meu texto? Porque eu não sei o nome dessa máquina. Aí você vai me perguntar assim, mas você sabe o nome da máquina que faz radioterapia? Eu não sei nem se tem um nome, na verdade. Só que eu consigo atrelar, falando sobre a máquina de radioterapia e atrelar um nome de um órgão, de uma instituição, que é o INCA, que é um Instituto Nacional de Câncer, que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Entende? Aí eu pensando assim, pô, eu não sei o nome da máquina de hemodiálise. Para não ser muito superficial e falar sobre a máquina de hemodiálise, né, sem saber o nome, também não sei o nome de um órgão que esteja atrelado, por exemplo, a esse tipo de tratamento, né? Aí eu pensei no tratamento para câncer, máquina de radioterapia, e eu posso na minha redação colocar o nome do INCA, né, que lógico se utiliza desse tipo de máquina de alta tecnologia, né, até houve uma mudança assim muito expressiva em relação ao tratamento de radioterapia, porque antigamente eram muitas sessões, muitas mesmo, tipo, eram 50 sessões, hoje são 5, sabe? Porque as máquinas vão evoluindo. Então a máquina muda o homem em relação à promoção de cura, qualidade de vida, rigidez física, saúde. Entendem? A Débora tá perguntando assim, qual a próxima turma para EAUAP? EAUAP, EAUEAR, CADAR, CAFAR e CAMAR. Próxima turma em novembro, tá bom? Com todas as aulas ao vivo. Mas tem uma galera já se matriculando e assistindo às aulas gravadas da última turma, e aí em novembro a gente migra pra turma nova, que é ao vivo, só que a matéria é a mesma, sabe? Então essa galera já tá se adiantando, que tem gente que quer começar a estudar ontem, né? Pra ontem. É isso. Se esse for o seu caso, procura a secretaria, procura a Denise, que se a gente libera a matrícula pra você, em novembro você migra pra turma ao vivo, tá? Se for o caso. Se quiser começar a estudar. Mas olha, aí, gente, você fala assim, caramba, eu não posso falar de uma máquina de radioterapia na minha redação, porque eu não sei o nome dessa máquina, sabe? Mas espera, você tem repertório sociocultural, pensa no nome de um órgão que esteja atrelado, por exemplo, ao tratamento do câncer, né? Como eu não sei sobre o tratamento de hemodiálise, como eu disse ao Bruno, eu pensei no INCA, sabe? Então eu já posso utilizar a minha máquina, falar sobre a máquina de radioterapia como um advento pioneiro em termos de ciência, né, utilizado pelo próprio instituto que é referência nacional, né, que é o INCA. Então, olha, eu tô arrasada, minha água acabou. Olha, vamos falar de repertório, como sempre? Não é sobre o que você coloca na tua redação, tá? É sobre como você coloca na tua redação, sabe?
Em termos de repertório sociocultural, assim, mais genérico, né, para tua introdução, sei lá, você poderia falar sobre a própria Revolução Industrial, você poderia falar sobre o advento de bombas nucleares, né, ou da medicina nuclear, ou o domínio da tecnologia nuclear. E aí falar sobre a medicina, sobre bombas nucleares, infelizmente, a gente tem história para contar nesse sentido, né. Pessoal, vou sair. Ah, Marcos, vai descansar, meu filho, que você tem uma escola para dar conta amanhã, né? Gente, o Marcos é diretor de escola. Vocês sabem que diretor de escola é escolhido pelo bairro, né? Então o Marcos é querido não só no Estratagema, mas na escola onde ele trabalha também. Bom descanso, Marcos. Muito obrigado pela sua contribuição, sempre maravilhosa e pertinente. Agora, nesse final de live, e eu tô falando de repertório sociocultural assim de modo geral, falei sobre a própria Revolução Industrial, sobre o domínio da tecnologia nuclear, né? Vamos falar sobre, olha a dica aí, ó, calma aí, eu vou colocar aqui pra você, ó. Eu já publiquei isso aqui no Estratagema, tá? Você que não sabe. É muito conteúdo aqui no Estratagema. Tá vendo esse nome que eu escrevi aí? O CIRA, C-I-R-A. É um tipo de aplicativo criado pela USP. É USP? Universidade de São Paulo? É. Que corrige redações, né? Aí, ó, isso é inteligência artificial, viu? Pra quem tava conversando comigo sobre inteligência artificial e tal, entra lá. Eu não sei se tem aplicativo, mas eu sei que tem site do Cira, né? E corrige redações. Então, assim, a máquina muda o homem e às vezes a máquina até substitui o homem. No caso do Cira, a gente sabe que ele não é capaz de fazer correção ainda, né? Porque a inteligência artificial daqui a pouco domina a face da Terra. A gente sabe que no caso desses aplicativos, né, de sites que corrigem redações e textos e que elaboram dissertações, tem assim, né, em inglês. Eu conheço um em inglês, inclusive, um amigo compartilhou há muito tempo. Eles não são capazes, por exemplo, de corrigir e em termos de pensamento crítico, de falar assim, ó, isso aqui não tá legal, tá superficial, precisa aprofundar essa argumentação e tal. Mas em termos de língua portuguesa, aplicativos como o Cira, né, que foi desenvolvido pela USP, nossa, eles batem um bolão. Super funcionam, sabe? Em termos de língua portuguesa, ele consegue enxergar erros e ser bem preciso. Óbvio que funciona como uma tecnologia, né? É melhor do que o corretor do Word. É melhor do que o corretor do Word, bem melhor, né? Então, em termos de língua portuguesa, ajuda, sabe? Ajuda. Mas, agora que eu compartilhei um aplicativo com vocês, eu vou te dizer que, puxa, maior trabalhão, né? Você digitar o teu texto, porque você vai mandar para o Cira, por exemplo, tem que ser digitado, né? E você não pode ficar digitando, viu? Você tem que fazer texto na tua folha de redação mesmo, para treino até de caligrafia. Até isso o teu corretor avalia, coisa que o Cira não faz. O teu pensamento crítico, o teu aprofundamento argumentativo, né? Em termos de correção do estratagema, sugerir melhoras, né? Isso aqui não tá bom, melhora, faz desse jeito, corrige isso. Mas o Cira é uma ferramenta legal para quem está iniciando e ainda tem questões bem relevantes em relação à língua portuguesa. Ai, meu povo, falei foi muita coisa. Você me dá uma câmera que eu fico por aqui. Tá. Recapitulando. Falamos sobre o homem modificando máquinas. Por quê? Né? Essas mudanças são motivadas pela própria necessidade humana, a fim de atender necessidades, otimizar o tempo e promover entretenimento. Falamos sobre a prensa. Falamos sobre videogame, falamos sobre Santos Dumont, que inventou avião, inventou chuveiro, falamos coisa pra caramba. E também falamos sobre a máquina, nessa inversão de papéis, né? A máquina modificando o comportamento do homem. De que forma? De que modo? Né? Porque o torna dependente, e eu não falo de dependência necessariamente atrelada a vícios, tá? Mas de necessidade mesmo. Então a máquina modifica o homem porque o torna dependente dela. Porque o torna sedentário ou contribui para o sedentarismo, né? O torna sedentário é forte, mas contribui para o sedentarismo do homem.
e porque assegura o seu bem-estar. E aí falamos sobre máquinas de hemodiálise, como o colega mencionou aqui pra gente, falamos sobre a radioterapia, máquina de radioterapia. E olha, 1 hora de live. Eu falei pra me acabar, porque eu sou desse tipo, tá bom? Olha, no nosso calendário de lives, essa é a última live, né, das 4 marcadas. Prof, vai parar de fazer lives? Eu não. Semana que vem tem mais. E na outra, se Deus quiser. A ideia é essa, tá? Então, semana que vem tem mais. Eu acho que semana que vem estarei no meu escritório, porque, né, tenho que voltar pra casa, tem coisas pra resolver também. E não estarei mais em período de férias, vamos dizer assim. Tá bom, meus amores. Então, semana que vem nós temos live. Eu acho que eu farei uma live de correção ao vivo, porque na semana passada teve a prova do CSM, então eu precisei fazer live pra essa galera, né? Pré-prova. Eu não fiz correção ao vivo. Bom, provas militares passando, né? Em novembro abrimos turma Dimensão 22 para o concurso da FAB. No início do ano, janeiro/fevereiro, para a Marinha do Brasil, esperando o edital da PEMERGE para dar um grau aí, dar um gás nesse curso com essa galera, viu? E avisando que estamos matriculando nos pacotes de correções aí para você que quer começar os treinos, esperar os cursos de redação, porque só vence aquele que escreve. Pelo menos na redação é assim. Tá bom, meu povo? Aqui pra vocês, ó. Um beijo muitíssimo grande e até a próxima. Prof, todos têm correção? Se eu entrar agora? Tem, chuchu, tudo tem correção. Todos os cursos do Estratagema tem 14 correções. Tem sim, e as correções são bem completinhas, em PDF, com nota quantitativa, apontamentos e também áudio do teu corretor. E se você for minha aluna no curso, você tem contato comigo, viu? Ninguém fica em dúvida no Estratagema não, só se quiser, porque eu participo muito de pertinho dessa caminhada de vocês. Embora eu não corrija, eu leio as redações de vocês, porque a gente tá sempre juntinho. TRT, a senhora ensina também? Ainda não, Casa 16. Ainda não. Pura e simplesmente por uma questão de estratégia de nicho, né? Agora, no próximo ano, na verdade, a gente tem um projeto de Estratagema presencial, mas é pra galera de vestibular. Então, eu vou caminhando bem devagar para manter esse padrão de qualidade e para que eu possa um dia oferecer cursos também para o vestibular, para os tribunais, por exemplo, como você me perguntou, mas sem perder o padrão de qualidade, porque eu sei o que esse aluno de redação ia esperar 20 dias por uma correção, nos cursos por aí, a correção vir muito mais ou menos, às vezes mal feita, e eu sei, então por isso que eu caminho devagar e sempre mantendo o padrão de qualidade, viu? Por enquanto, tribunais ainda não, porque eu não dou conta, não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Professora, tem só pacote de correção? Tem, chuchu, lá no site do Estratagema, ó. Tem sim, é só você escolher teu concurso, é pra FAB, é pra Marinha, sabe? Pro EB. E nesta semana ainda teremos pacote de correção para a galera da PEMERGE, que já quer começar os estudos. É isso. Instagram do Estratagema bombando, rufando. Estratagema lá no YouTube, também Estratagema Redação. E faça um contato com a secretaria do curso, né? Tá lá o link da bio, é só você vai clicar no link da nossa bio aqui do Instagram e ele vai te direcionar pro WhatsApp direto. Você fala com a Denise, ela abre o carrinho de matrículas, você se matricula e já gasta grafite loucamente. E aguarda a turma em novembro, se precisar das aulas ao vivo, já que a matéria é a mesma, né? É isso, meu povo. Olha, um beijo grande pra vocês e qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp. Tá bom? Ó, beijo. Tchau, tchau.